Olá! Estamos começando mais um estudo bíblico e o tema de hoje será muito interessante. Falaremos sobre o milênio, quando ele começará, o que ocorrerá durante o período de 1000 anos e quando chegará ao seu fim. Você não pode perder. Já pegue um caderno, algumas canetas para fazer algumas anotações e lembre-se, não esqueça da sua Bíblia. E para começar, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, curve sua fronte. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a Tua Palavra e de conhecer mais sobre este assunto tão interessante que é o milênio. Que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre cada um de nós neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E para começar, vamos então analisar a linha do tempo do milênio. Preste atenção. Atualmente nos encontramos no tempo do fim, e de acordo com a linha do tempo, ocorrerão duas ressurreições, e o milênio estará entre estas duas, e no final existirá a eternidade. Bom, como nós vimos na linha do tempo, haverão duas ressurreições. Mas por que duas ressurreições e qual é o significado de cada uma delas? Vamos então descobrir na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz assim: Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Estes dois versículos nos garantem uma esperança maravilhosa, que é de que todas as pessoas irão ressuscitar. Ou seja, você poderá reencontrar o seu ente querido. Mas há algo que nós não podemos ignorar. Dois detalhes. O primeiro é que a primeira ressurreição ocorrerá ao mesmo tempo quando Cristo Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus. E as pessoas que ressuscitarem na primeira ressurreição ressuscitarão para a vida eterna. São aquelas pessoas que realmente dedicaram as suas vidas a Deus. Já a segunda ressurreição acontecerá após o milênio. E as pessoas que ressuscitarem após o milênio receberão a condenação eterna. E é por isso que hoje é o dia no qual você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida, que é caminhar lado a lado com Jesus em qualquer instante, independente da situação. Porque afinal, você não sabe quando a morte chegará. E precisa estar preparado para, se caso alguma coisa aconteça, você tenha parte na primeira ressurreição, que é quando Jesus Cristo estará voltando. Mas então, vamos descobrir o que acontecerá nas 3 etapas do milênio. Você está vendo agora na sua tela 3 etapas do milênio. O início do milênio, durante o milênio e o fim do milênio. Todos esses itens vamos estudar detalhadamente neste momento a fim de que possamos compreender de fato este assunto. Começaremos então compreendendo a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui neste versículo temos plena comprovação de que Jesus voltará nas nuvens dos céus juntamente com os seus anjos. E eles estarão tocando trombetas, e ao ressoar dessas trombetas, as pessoas que tiverem parte na primeira ressurreição ressuscitarão. Que maravilhoso, não é? Pessoas que realmente dedicaram as suas vidas a Deus, estiveram com Ele lado a lado em cada instante, que se mantiveram firmes na fé e reconheceram Jesus como seu único Salvador. Ok, mas se essas pessoas vão ressuscitar, o que acontecerá então com os ímpios? Vamos descobrir. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Que diz assim: Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Lamentavelmente, os ímpios, aqueles que realmente escolheram a perversidade como um estilo de vida durante o seu tempo aqui na Terra, receberão a morte. Mas agora você pode pensar, será que Deus tem prazer na morte? Será que ele se alegra com o sofrimento e a morte das pessoas?
Vamos confirmar também na Bíblia. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que diz assim: Então lhes orientarás dizendo: Tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Por que o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel? Não. Deus ele não tem prazer algum na morte do ser humano, mas sim está disposto a estender as suas mãos de misericórdia e dar o perdão para todos aqueles que se arrependem genuinamente dos seus maus caminhos e dos seus maus hábitos. Mas lembre-se, o Senhor é justo e julgará a todos conforme as nossas próprias escolhas. Ele jamais obrigará alguém a receber a redenção. Jamais salvará aquele que não quer a salvação. Mas agora vamos compreender qual é a importância da ressurreição. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Que maravilhoso, não é mesmo? Entender que a primeira ressurreição realmente se refere àquelas pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. E eles terão a oportunidade e o privilégio de estar no céu como sacerdotes na presença de Deus e de Jesus Cristo ao mesmo tempo. Mais para frente, nós vamos compreender qual será o papel dos justos. Bom, mas será que os justos estarão nos céus sendo pessoas imperfeitas como nós somos agora? Ou será que eles serão transformados? E como isso vai acontecer? Vamos lá então em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 57. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição e aqueles que estiverem vivos e forem salvos quando Jesus estiver voltando, serão transformados num fechar e abrir de olhos. Eles já não estarão mais conectados com o pecado. Mas então, o que dizer sobre o arrebatamento? Será que realmente haverá um arrebatamento? E será que ele será visível ou secreto? Vamos compreender na palavra de Deus que tem a resposta para todas as nossas perguntas. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Sim, ocorrerá um arrebatamento. E será o arrebatamento daquelas pessoas que estiverem vivas no momento em que Jesus estiver voltando. E eles se encontrarão com Jesus juntamente com aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição nos ares. São duas coisas que eu gostaria que você se atentasse aqui neste momento em relação a este versículo. A primeira coisa é que em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia, nós encontramos que Jesus, quando voltar, colocará os seus pés aqui na terra.
Quando Jesus voltar juntamente com os seus anjos, eles não colocarão os pés na terra. Se você se atentar aos versículos que nós acabamos de ler, as pessoas que estiverem salvas naquele momento encontrarão Jesus e os seus anjos nos ares, o que quer dizer que ele estará um pouco acima da superfície da terra. Por que ele não colocará os seus pés na terra? Porque somente naquele momento, aquelas pessoas que estão salvas estarão desconectadas do pecado, mas a terra necessitará de uma purificação. E somente quando Jesus, depois dos 1000 anos, descer, ele poderá purificar a terra. Então, aí sim, ele e seus santos anjos colocarão seus pés aqui. E outra coisa que eu gostaria que você se atentasse também. O arrebatamento secreto não tem base nenhuma bíblica. O que acontece é que a volta de Jesus Cristo será literal, ou seja, audível e universalmente visível, o que quer dizer que todas as pessoas ao mesmo tempo verão Jesus Cristo voltar e verão ao mesmo tempo as pessoas ressuscitarem e juntamente com aquelas pessoas vivas subirem aos ares para encontrar Jesus. O que quer dizer que o arrebatamento acontecerá, mas de maneira alguma será secreto. Mas e Satanás? O que acontecerá com ele? Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Que diz assim: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Nestes versículos, a prisão de Satanás é interpretada como a limitação das suas atividades. Veja, a terra estará desolada. Os salvos estarão com Jesus Cristo nos céus, e os ímpios estarão mortos. Ou seja, a terra estará sem nenhum ser humano. Então, Satanás e seus anjos não poderão enganar ou manipular nenhum ser humano, porque somente eles estarão aqui neste planeta. Logo, a corrente que esses versículos mencionam representa a incapacidade de Satanás manipular ou atuar sobre qualquer ser humano. Bom, já que compreendemos todo o início do milênio, agora vamos compreender o que acontecerá durante o milênio. Vamos lá então em Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 27. Que diz assim: Então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas, e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos, e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra antes fértil, e vi que tudo virou um deserto só. Todas as suas cidades jaziam em escombros por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo da sua ira. Portanto, esta é a palavra de Yahvé: Eis que toda a terra ficará arrasada, embora eu não chegue a destruí-la por completo. Então, nós compreendemos, através desses versículos, que durante o milênio a terra estará vazia, sem nenhum ser humano, e também estará cheia de escombros. Porque, pense comigo, quando Jesus Cristo voltar, este será um evento grandioso, incrível, maravilhoso, algo inimaginável. E este evento não somente mexerá com o nosso emocional, mas também terá força suficiente para abalar o alicerce deste mundo. Então, terá destroços pela terra. E agora sim, nós vamos compreender qual será o papel dos justos lá no céu. Vamos ler 2 livros para realmente compreender bem este assunto. Será Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e o segundo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Vamos lá então para Apocalipse primeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3.
que diz assim: Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Esses dois livros nos deixam claro de que os justos estarão nos céus, como sacerdotes de Deus e Jesus Cristo. Eles participarão do julgamento dos ímpios, de Satanás e dos seus anjos. Mas não se engane. Os justos estarão no céu como sacerdotes participando de um julgamento, mas não decidirão quem será salvo e quem não será salvo. Isso já estará definido antes mesmo da volta de Jesus Cristo. Eles estarão participando desse julgamento apenas revisando as ações dos ímpios, de Satanás e de seus anjos, a fim de realmente compará-las com a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, para confirmarem a justiça de Deus. Então, compreendemos o início do milênio e o que acontecerá durante o milênio. Mas agora vamos ver o fim do milênio, quando será e como ocorrerá. E para isso vamos ler dois livros. O primeiro será Zacarias, capítulo 14, versículos 5 e 6, e o segundo será Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vamos primeiro, então, lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 14, versículos 5 e 6, que diz assim: Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus santos. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada. Agora, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Que diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. O capítulo 14 de Zacarias menciona a volta de Jesus Cristo e a libertação do seu povo. Menciona também que um caos precede a volta de Jesus Cristo. Já Apocalipse capítulo 21 descreve a volta de Jesus após o milênio. E ele não virá sozinho. Virá ele, todos os seus anjos e também a cidade santa, a nova Jerusalém, a qual ele estabelecerá aqui neste mundo depois de purificar o planeta Terra. Ela desce como uma noiva ataviada, adornada, que se encontrará com o seu noivo, a qual representa a igreja glorificada que se unirá com Cristo. Após o milênio, quando a cidade santa, a nova Jerusalém, estiver descendo com Jesus Cristo, ele purificará a terra. E aí sim ele colocará os seus pés aqui neste mundo. Veja, antes nós lemos na Bíblia que Satanás foi preso. Se recorda? E o que acontecerá após o milênio com ele e com os ímpios? Vamos ver então em Apocalipse capítulo 20, versículos 3, 5, 7 a 10. Vamos lá. Diz assim: Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Versículo 7 em diante. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Ele será solto, porque haverá a segunda ressurreição, quando os ímpios ressuscitarem. Ele será solto simbolicamente, ou seja, ele poderá enganar os ímpios novamente. E fazendo isso, ele os manipulará, a fim de que eles tentem tomar a cidade que estará descendo dos céus. No entanto, antes mesmo da batalha começar, um fogo desce dos céus sobre todos eles, e os ímpios morrem, serão consumidos instantaneamente. Sim, o pecado será completamente apagado
deste mundo, juntamente com Satanás, os seus anjos e os ímpios. E finalmente, talvez a sua pergunta seja: ok, passamos por todo esse caos, e agora? Como será a eternidade? Vamos ver então como será em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, que diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Que notícia maravilhosa, não é mesmo? Além da cidade santa estar bonita, adornada, como realmente uma noiva se prepara para encontrar o seu esposo, a morte não existirá mais. Muito menos o sofrimento, lágrimas, dores, fome, terremotos e outras coisas terríveis que nos afligem hoje em dia. Nada disso existirá. E teremos o privilégio e a grandiosa oportunidade de estarmos face a face com Deus, de conhecê-lo pessoalmente, de fazer todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer a Ele e de estar convivendo com outras pessoas no nosso verdadeiro lar. E agora eu lhe faço uma pergunta. Você quer fazer parte da primeira ressurreição? Quer realmente se preparar para estar com Jesus, com Deus nos céus durante o milênio? Se sim, eu gostaria de orar por você neste momento. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, louvado e bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de compreendermos mais sobre o milênio, o seu início, o que acontecerá durante os 1000 anos e o seu fim. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de compreendermos que o Senhor está preparando um lugar para nós e que voltará para nos buscar e nos levar contigo. Senhor, entrego nas tuas mãos esta pessoa que acabou de estudar comigo, Pai querido. O Senhor sabe, o Senhor conhece os seus pensamentos, o seu coração e a sua vontade, Senhor, de estar lado a lado contigo em todos os instantes aqui neste mundo, Senhor, a fim de ter parte na primeira ressurreição e de estar contigo, Senhor, no céu. Que o Senhor continue derramando o teu Santo Espírito sobre esta pessoa e os seus familiares, a fim de que eles tenham este privilégio, Senhor. E nós agradecemos, Pai querido, por mais um estudo que o Senhor nos permitiu ter. E já pedimos pelos próximos, Senhor, que o Senhor esteja nos orientando e nos dando sabedoria. É isso que pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E você já sabe, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal e compartilha, outras pessoas também têm a mesma oportunidade que você. Não somente de conhecer sobre o milênio e outros temas da Bíblia, mas também de saber que há uma salvação que as espera. Tchau!